Então você pode dizer aí mais ou menos umas 2 É horas. verdade, é verdade. É umas 2 horas de voo aí. Nossa, é muito rápido, É hein? muito rápido. Você que gosta de avião e mexe com isso, você trabalha, você já passou da velocidade do som? Eu ainda não. Não. Tenho isso como sonho, mas ainda não. Já fiz muitas coisas, mas voar na estratosfera e passar a barreira do som é o que tá na minha lista. Entendi. É uma coisa que eu queria saber um pouco sobre a sensação. Eu nunca fiz, mas tenho amigos próximos que já fizeram. Eu tenho um amigo que voa no Concorde. Concordo. E- Concorde parou de voar, né? Concorde parou de voar em 2003. Sim, já faz 22 anos. Era um avião, eu achava, era bem excêntrico, né? Um bico excêntrico. Sim, sim, era bem legal. Se quiser, a gente pode falar dele também. Mas pro cara que tá dentro do avião, não muda absolutamente nada. Ele não percebe. Não, é um voo comum. Não tem um estampido, nada. Nada, né, pai? nada. O Eu achei boom que poderia sônico só ter- acontece pra fora, pra dentro não. Ah, entendi. Então, pra quem... Tanto Ele é que o Concorde, ele tinha o velocímetro ali, né? O marcador de velocidade na frente dos passageiros. E aí ele passou a barreira do som quando mudava pra Mach 1, que é uma vez Sim. a velocidade do som. Beleza. Aí eles ficavam sabendo. Se não tivesse informação nenhuma, ninguém ia ficar sabendo que rompeu a barreira do som. Eu achava que o acúmulo de som ia dar algum... Não. Na verdade, o boom sônico, ele é uma questão aerodinâmica, né? Não tem nada a ver com o som em si. Sim. Mas é que quando você ultrapassa a barreira do som, você tem um acúmulo de ar na frente, de pressão, de pressão, Sim. onde você dá uma onda de choque. Sim. E aí você dá É que aquele boom sônico. Você tem um acúmulo sonoro também. Então, Sim, Eu exatamente. imagino que ele reflita. Ele deve Mas fazer mas não é exatamente só o som, vamos dizer assim. Sim, claro, Não sim, é sem só o dúvida. som que faz isso. né? Perfeito. Essa é Então- uma experiência que eu gostaria de ter. De participar Mas é meio frustrante, porque não vai dar pra sentir É nada. tipo- Você só vai falar pros outros, eu voei mais rápido que o som, só isso. Não, mas já é legal. Já é legal. Já é Eu legal. também quero ter essa experiência. E em relação ao que um avião como o B2 ou o B-52, quais seriam as características básicas quando você vai fazer um projeto do avião para soltar uma bomba? O avião, você sabe qual foi o avião que soltou as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki? O B-29. O B-29? B-29, sim. É? O Nora Gay. Enola Gay. Enola Gay, E você sabe quais são as características que um avião tem que ter para ele? Capacidade de peso, né? Certo. Ele tem que ser um avião normalmente grande, maior do que caças, porque ele tem que ter a capacidade de transportar peso, porque bombas pesam Sim. e o cara não vai levar uma bomba só, né? Capacidade de distância, então ele tem que ter um alcance muito grande, porque normalmente esses aviões vão decolar de alguma base onde tem a estrutura para carregar ele com as bombas e tudo mais, então ele tem que ter um alcance muito grande. Ele não sai um avião, desculpa cortar, como esse B2, ele não pode sair de um porta-aviões? Não, o Não B2 sai de um não, porta-aviões. B2 não. Normalmente bombardeiros não saem de porta-aviões. Por isso que eles têm que sair de uma base, porque ele é muito grande, muito pesado, então porta-aviões não tem capacidade para carregar, transportar um bombardeiro, né? Entendi. E ele tem que ter uma certa estrutura para os tripulantes poderem fazer uma travessia tão grande. Por exemplo, essa do B2 agora, 37 horas, imagina você ficar 37 horas dentro de um avião Você voando. Haja. tem ideia? Desculpa, as perguntas chatas. Não, se- vamos tô aqui pra se isso. alguma você não Se eu não souber, eu lembrar- falo que eu não sei. Mas, por exemplo, esse B2, o que eu tô pensando aqui? Se eu precisasse fazer um ataque estratégico, se eu pudesse... Porque, realmente, um porta-aviões, eu lembro que um que eu vi, eles tinham até eles estavam até testando um lançador eletromagnético, que fazia o avião acelerar de 0 a 300 por hora em 2 segundos. Eu fico imaginando o piloto. Eu não queria estar dentro Meu Deus. de um avião que vai de 0 a 300 em 2 segundos. Porque você precisa... Porque como ele não tem pista, Aham. você precisa acelerar ele, você Sim. não tem comprimento de pista. Sim. Mas eu fico pensando, se eu pegar, sei lá, o maior porta-aviões que tem e usar ele só para isso, para um caso à parte, Aham. você sabe quanto que precisa, o mínimo de pista para um B2, por exemplo? O B2 decolar? não conseguiria jamais decolar de um porta-aviões. De nenhum. Não. nem- Primeiro pelo tamanho da pista, de Sim. comprimento. Segundo pela envergadura dele. Ele é muito grande. Então ele não cabe. Né? Entendi. Ele não cabe na largura onde um avião. caça cabe. Então não tem. Ele não foi projetado para isso. E normalmente o bombardeiro não é projetado para isso. Né? Entendi. E aí, a questão da velocidade. Seria bom um bombardeiro alcançar a velocidade do som, como existem também, mas esse B2, no caso, ele não é um avião supersônico, porque ele é um avião stealth, então ele consegue fazer o ataque, chegar até o local sem ser visto e sair sem ser visto. Entendi. Né? Então, o principal de um bombardeiro hoje é ele ter a capacidade de ser stealth. Furtivo. Nenhum desses 21 aviões foi abatido? Não, abatido não. Um deles sofreu um acidente na decolagem,
E aí foi a maior perda de material na aviação, Sim. né? Mas aí foi por uma questão de problemas ali, não por estar em conflito com alguém. Ele nunca foi abatido e já foi utilizado em outras guerras, além dessa, agora com o Irã. Porque eu imagino, se claro, que é difícil, né? Mas se esse avião for observado em guerra, já era. Ah, né? já era. Uma informação interessante de avião poder ser observado ou não, né? Por exemplo, o avião mais rápido do mundo até hoje é um avião da década de 60, que é o Blackbird, o SR-71, né? Esse avião, ele é stealth, né? Ou seja, é invisível aos radares, e ele também tinha a capacidade de chegar a Mach 3.3. Nossa. Só que esse avião não lançava bomba nenhuma, ele não servia para isso. O objetivo desse avião era voar muito alto e muito rápido para fazer vigilância, para fazer observações em cima do território soviético. Nada porque os mísseis são bem mais rápidos do que isso, né? Os mísseis hoje são hipersônicos. Sim. Passa Mach, né? Mas naquela época, havia um míssil, dá aquela aceleradinha e sai da situação. E então ele voava mais alto do que a capacidade de um míssil podia alcançar e mais rápido do que isso. Mas com o objetivo de vigilância e não de lançar bomba, né? Perfeito. Só pra gente... o Mach vai dar 340 e poucos metros por segundo. A velocidade do som, perdão, não é isso? Isso é 1.240 km por hora. Você que é eu tava engenheiro aí, fazendo faz a conta conversão aqui, aí. eu ia falar 1.200, mas que bom que você já fez. É 1.242, mas na verdade ele varia de acordo com a temperatura. Sim, sim. Então, mudou o meio, mudou a... Exatamente, Isso. Até postei um vídeo meu no Instagram sobre isso, que é as velocidades. Então o pessoal acha que ele muda de acordo com a altitude. Não, ele muda pela temperatura, só que a altitude é diretamente proporcional à temperatura. Sim. Né? Quanto que é o material, né, do meio, ele vai mudar. Exatamente. Ele vai... Quer dizer, esse aí, então, 3.600 mais 3.600... Peraí, 4.100... 4.300, mais ou menos? Eu chegava já me de perdi, 4.300 quilômetros por hora? 3.3 faz a conta. Ah, 3.3, eu vi 3.5. Eu vou acreditar em você. 4.000 km por hora. Deixa eu só corrigir que eu falei diretamente proporcional, mas a altitude é inversamente proporcional à temperatura. Senão, não, é inversamente. 4.000 km por hora, porque eu vi, não sei se isso é verdade, de um avião, um projeto do avião que ele já... O avião ainda não existe, mas ele já está sendo vendido. Que é um avião, que se eu não me engano... Eu não vou lembrar exatamente o tempo, mas era uma coisa assim, ele ia fazer Nova York e Londres em 4 horas, sei lá, uma coisa assim. Existem alguns projetos de aviões hipersônicos, né? E projetos também de voos suborbitais. Porque o grande problema de você ultrapassar muito a velocidade do som... Atrito com ar. Tanto é que a superfície do SR-71 era de titânio. Tem que ser. Chegava a 500 graus Celsius o nariz do avião. Ou seja, você passa muito disso, você derrete o avião. Não tem milagre. Então você vai mais alto, um voo suborbital, você se livra do problema aerodinâmico, pelo menos parte dele, só que e você consegue não tem acelerar. Também. Só que você não tem sustentação. Aí entra a questão de foguete. Então você tem que ter uma propulsão tipo foguete. Então o negócio é mais complicado. Existem projetos, mas nada ainda que de fato a gente fale... É que esse avião já está sendo vendido. Ele não está pronto. Eles vendem o conceito para justamente colocar isso no mercado, né? Entendi. Então, assim, se tem realmente contrato fechado, alguém pagando a conta para receber, aí ainda é cedo demais, né? Porque esse avião mesmo que você falou, que faz Mach 3.3, ele ia fazer Nova York e Inglaterra umas 3 horas. Menos, porque porque o Concorde fazia 3 horas e meia Nova York e Inglaterra e era Mach 2. Então você pode dizer aí mais ou menos umas 2 horas. É verdade. É umas 2 horas de voo aí. Nossa, é muito rápido, hein? Muito rápido, Imagina, aliás, é mais rápido que se daqui pro Ceará, você demora quase isso aí. São Paulo, Ceará. São Paulo, Ceará, umas 3 horas de voo, mais ou menos. Mas imagina. É o meu sonho, né? Você conseguir fazer qualquer lugar do planeta em 2 horas. Pô, já pensou? Seria lindo. Espetacular, muito bom. É que o custo, né? O custo é muito alto. O custo do supersônico ainda é muito alto. Tanto é que, por isso que eu falo da questão de estar sendo vendido ou não. Hoje, o mais viável para a gente falar de supersônico ou hipersônico, que é mais ainda, é aviação militar, né? Ou aviação executiva, onde o proprietário de uma aeronave pode pagar pelo deslocamento rápido. Então, o cara que paga 70, 80 milhões de dólares num avião, ou a empresa que faz isso, pagar de 80 milhões de dólares ou, sei lá, 120 milhões de dólares, 150 milhões de dólares, se não vai fazer diferença, faz sentido para aquele operador, para aquele usuário. Agora, para simples mortais pagarem uma passagem aérea como custava do Concorde, já não viabiliza a operação.
Receba Bitcoin grátis na Quantifury. Ganhe até 250 em Bitcoin só por abrir sua conta na Quantifury, a corretora 100% livre de taxas, com mais de 2.000 ativos para você negociar em tempo real. Criptomoedas, ações brasileiras e globais, ETFs, commodities e muito mais. E para ganhar, utilize o cupom TUBARão sem o tiozinho, Tubarão.